Olá pessoal, eu sou Amanda Hobby, especialista em Photoshop, e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre objeto inteligente. Será que você sabe realmente para que o objeto inteligente serve, o que ele pode fazer para você e como ele pode otimizar o seu trabalho? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like nesse vídeo e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de ativar a notificação, aperta o sininho porque daí tudo que eu postar aqui você recebe em primeira mão. Vamos lá? Bom, pessoal, eu vou começar mostrando um dos benefícios que tem quando você trabalha com a sua imagem como objeto inteligente. Aqui eu tenho uma imagem de boa qualidade, ó, dá pra gente ver bastante detalhe da pele e da foto em si. E ela tá em objeto inteligente. Eu vou duplicar essa imagem. Vou duplicar essa camada, arrastar ela para o lado. Eu vou tirar do objeto inteligente, eu vou rasterizar a camada. Rasterizei. Essa minha primeira imagem está rasterizada e essa minha segunda está em objeto inteligente. Eu vou dar um Ctrl T nas duas juntas e vou diminuir. Vou diminuir o máximo que eu conseguir, ó. E dei um Enter. Eu deixei as duas bem pequenininhas e olha o jeito que as duas ficaram. Quando você diminui, a imagem entende que ela não precisa daquela quantidade de pixel. Por isso que ela faz desse jeito. Aí tá, vamos supor que agora eu queria voltar a minha imagem do tamanho normal. Eu vou puxar a minha segunda foto, que é em objeto inteligente, para o cantinho aqui. E vou trazer a minha primeira imagem para o tamanho original. Trouxe exatamente do mesmo tamanho da tela, ó. Vou dar um Enter. Olha o jeito que a minha imagem, que não tá como objeto inteligente, ficou. Agora vamos fazer a mesma coisa com a imagem que está convertida em objeto inteligente. Olha a diferença. Quando você trabalha com objeto inteligente, você não perde resolução. Você pode redimensionar, inclinar, fazer o que você quiser com a sua imagem, que você não vai perder resolução. Então, esse é um dos principais motivos para você converter as suas imagens em objeto inteligente. Outra vantagem que você tem quando você trabalha com objeto inteligente é que você consegue trabalhar arquivos anexados de outros softwares dentro do Photoshop. Por exemplo, vetores. Ó, deixei um vetorzinho aqui separado aqui no meu Illustrator. Eu vou arrastar para cá e dar Enter. Ou também eu posso copiar, tá? Eu venho aqui, dou Ctrl C, Ctrl V e peço objeto inteligente aqui no Photoshop. Aí, o que eu posso? Eu tô trabalhando com um vetor dentro do meu Photoshop. Olha, ele tá uma raposinha pequena no meio da tela. Eu posso aumentar e deixar ela bem grande, que ela não perde resolução, porque ela continua sendo um vetor trabalhando dentro do Photoshop. Se eu quiser editar esse vetor, eu clico duas vezes e ele vai abrir dentro do Photoshop, ó, ele abriu outra aba aqui com o meu vetor. E o que eu fizer de alteração aqui, ele vai acabar salvando. Ó, vou deixar o narizinho dela vermelho, vou vir aqui e pedir para salvar. A hora que eu voltar para o meu Photoshop, ele faz a alteração dentro do meu arquivo. Então, se você está trabalhando com o logo ou com qualquer vetor e você precisa editar esse vetor, você consegue abrir ele em outro arquivo, dentro do próprio Illustrator, e consegue fazer as edições todas que você precisa, além de não perder também qualidade. Ó, vou deixar pequeno, vou aumentar, vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z para voltar do jeito que era, dar um Ctrl S, e ele volta do jeito que eu quero. Então essa é outra facilidade e outra vantagem que ajuda muito nas edições. E também vocês podem pegar as imagens do Lightroom e levar para dentro do Photoshop, usando o objeto inteligente, ó. Eu vou fazer qualquer edição aqui só para vocês conseguirem ver. Ó, vou deixar minha foto mais azulada, vou mexer aqui na minha exposição, vou deixar minha exposição um pouco mais alta, mexer no meu contraste. Vou trocar aqui também a cor, vou mexer na matiz, ó. Vou pegar aqui do laranja, vou pegar do azul, por exemplo, vou mexer na matiz, ó.
Só uma edição básica para vocês darem uma olhada. Vou clicar com o meu botão direito na tela do Lightroom. Vou procurar aqui editar em abrir com objeto inteligente no Photoshop. Ele vai abrir e você tem a imagem editada do Lightroom. E olha que bacana, ó, se eu clicar 2 vezes aqui no meu objeto inteligente, ele vai abrir o meu Camera Raw dentro do Photoshop e eu vou ter as configurações que eu fiz no Lightroom. Então eu consigo trabalhar essas edições, voltar à temperatura normal, vir aqui, por exemplo, e mexer nos tons de vermelho, nos tons de magenta, de verde, e vou dar um OK. Vou dar um OK e vou dar um arquivo salvar. Ó, ele salvou dentro do Lightroom. Então, pessoal, fica muito legal vocês utilizarem o objeto inteligente com software externo para dentro do Photoshop, porque você consegue manter o seu vetor, você consegue manter a sua imagem, você consegue ter as configurações do Camera Raw, por exemplo, e não perde esses detalhes. E outra vantagem que a gente tem em utilizar as nossas camadas de imagem como objeto inteligente é a aplicação de filtros. Se, por exemplo, eu vir aqui, ó, a minha camada não está em objeto inteligente, tá? Eu venho aqui em filtro e vou colocar uma galeria de desfoque e vou colocar um desfoque de íris, por exemplo. Vou pegar aqui e vou aumentar esse desfoque e vou deixar ele um pouco maior, desse jeito. E vou dar um OK. Eu já fiz essa alteração, eu não consigo alterar absolutamente nada nessa imagem, a não ser que eu venha no histórico, o que não facilita o nosso trabalho, porque se a gente tiver num processo grande de modificação da imagem, a gente já tiver feito vários outros ajustes, o histórico vai fazer a gente perder todo aquele trabalho que a gente já teve. Então, se eu venho aqui, converto a minha camada em objeto inteligente, e vou aplicar o mesmo desfoque, que é o desfoque de íris, e venho aqui e vou aumentar bastante o desfoque dela, tá? Porque aqui eu achei bacana, dei OK. E na hora eu não gostei, é só eu clicar em cima do meu filtro inteligente do Galeria de Desfoque, que ele abre novamente toda a minha configuração de desfoque. Eu posso diminuir, eu posso deixar ele só nas laterais, posso diminuir aqui, eu posso fazer o ajuste que eu quiser, que eu não perco. Então, quando você trabalha com objeto inteligente, você pode fazer esses ajustes que eles não vão ser destrutivos na sua imagem. Você pode vir, você pode tirar ele simplesmente ou alterar da forma com que combine melhor com aquele trabalho que você está fazendo. E quando a gente fala em objeto inteligente, já é meio que automático pensar nos mockups, né? Os mockups, eles trazem vida para tudo que a gente cria no computador. E tudo isso a gente consegue graças aos objetos inteligentes. Como, por exemplo, eu peguei e baixei esse mockup aqui da internet e eu substituí por uma marca que eu também baixei da internet. Vamos supor que, sei lá, esse aqui fosse o meu material e eu quisesse apresentar para o meu cliente. Seria muito mais fácil, daria muito mais vida o cliente conseguindo visualizar aquele trabalho que a gente fez. E além da gente conseguir trazer esse resultado mais realista para o nosso cliente, a gente consegue também, através do objeto inteligente dos mockups, facilitar o nosso trabalho, facilitar o nosso dia a dia. Vamos, por exemplo, ver aqui um exemplo que eu peguei, ó. Vamos supor que você trabalhe de social media para uma determinada empresa e você tem um padrão de postagem que você use para essa empresa. Você pode usar o objeto inteligente para facilitar o processo do seu trabalho. Por exemplo, esse layout aqui eu criei, eu venho aqui e converto o meu retângulo em objeto inteligente. Vamos supor que eu precise só alterar essas imagens. É só eu clicar 2 vezes e puxar a minha outra foto para dentro. Eu posso trocar com quantas fotos forem precisas. E é só eu ir adequando. Então esse processo facilita bastante
na hora que a gente tem grande escala de trabalho para realizar, principalmente se os layouts são parecidos. Você pode fazer isso com um post de social media, com outdoor, algum catálogo que você for fazer dentro do Photoshop, apesar dele não ser específico para isso, você pode otimizar o seu design de um catálogo, de uma página de revista, por exemplo, utilizando os mockups. E você, já conhecia todas essas funcionalidades do objeto inteligente? Conhece mais alguma? Deixa aqui nos comentários. E também conta pra mim se você tem sugestão de o próximo vídeo que você quer que eu grave. Um beijo e não se esquece de se inscrever aqui nesse canal e compartilhar com seus amigos.